Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso bom dia de muita paz a todos. Como já foi adiantado pelo nosso Gilberto, nós queremos, na nossa conversa desta manhã, abordar a temática da cólera, um dos termômetros do orgulho. E nós queremos iniciar a nossa fala nos utilizando de uma história que consta na obra Jesus no Lar. Esta obra, este livro, foi ditado pelo espírito Neio Lúcio e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. E neste livro, entre as várias histórias que lá estão, uma delas trata acerca da cólera. E esta história, esta mensagem, ela tem o título Os Descobridores do Homem, que nós faremos agora a leitura. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno, e porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados, e a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram cada qual a seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho, bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco
e ignorante, e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração, em assunto privado que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando o Senhor que aquele filho matriculado na escola da iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila quaisquer novas ponderações. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retornasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Então, refletindo, com base nessa belíssima história que nos foi trazida pelo Espírito Neio Lúcio, é possível nós fazermos algumas constatações iniciais. A primeira é de que a cólera tem essa função, essa finalidade, esse propósito de sondar a posição espiritual em que nós nos encontramos. E que, se ela ainda está presente e muito forte em nossas vidas, isso significa que nós precisamos diminuir esse amor próprio excessivo, esse amor próprio além do normal, o nosso orgulho, porque sem nós fazermos isso, nós não conseguiremos avançar no nosso progresso moral, não conseguiremos atingir a plenitude, ou, nos utilizando das palavras do Espírito Neio Lúcio, nós não conseguiremos refletir o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Este assunto da cólera, ele também é estudado por Allan Kardec em uma das obras básicas, em uma das obras fundamentais da doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, intitulado
Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. São 4 capítulos do Evangelho em que Allan Kardec estuda as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são diretrizes de conduta, orientações de comportamento que nos foram propostas por Jesus, a fim de que nós possamos avançar no nosso progresso moral, a fim de que nós possamos atingir a plenitude, a fim de que nós possamos, como o próprio nome diz, sermos bem-aventurados, sermos ditosos, encontrarmos a verdadeira felicidade. Então, nesta bem-aventurança, Jesus nos fala para nós sermos pacíficos, não passivos, mas sermos pacíficos, de forma ativa, para nós não sermos violentos. Ainda neste capítulo, Allan Kardec escreve apenas um texto, logo na abertura, intitulado Injúrias e Violência, onde ele se reporta então a essa bem-aventurança, nos esclarecendo que quando Jesus emite esta sentença, esta proposta, esta orientação, esse ensinamento, ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, um dever, uma obrigação moral, uma necessidade para que nós possamos realmente encontrar a felicidade. E por outro lado, então, Jesus condena a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês que nós possamos ter para com os nossos semelhantes, porque esses sentimentos, essas atitudes, elas são contrárias à lei do amor, que é a lei maior e que deve presidir todas as relações entre os homens. Logo em seguida, o codificador traz nas instruções dos Espíritos textos que são orientações, instruções que nos foram propostas pelos Espíritos sobre assuntos pertinentes a este capítulo. E ali nos traz então instruções acerca da afabilidade, da doçura, da paciência, da obediência e da resignação. E um último texto trazido nesse capítulo por Allan Kardec é que trata da cólera. E nós poderíamos nos perguntar, por que haveria Allan Kardec de reunir nas instruções dos Espíritos deste capítulo um texto acerca da cólera, uma vez que ele está tratando ali das virtudes, que ele fala da doçura, da afabilidade, da resignação, da paciência, da obediência, de todas essas virtudes, por que ele traz ali o assunto da cólera? Mas estudando um pouco mais cada um desses textos, nós constataremos que há um elemento em comum entre todos eles. E este elemento em comum chama-se orgulho. Do lado das virtudes, o orgulho, ele é o grande obstáculo, ele é o grande dificultador na aquisição desses valores eternos. O orgulho, e poderíamos também aqui trazer a figura do egoísmo. Do lado da cólera, nós veremos que o orgulho, ele é o grande incitador, ele é o grande causador, ele é o grande motivador da cólera. E nós veremos no texto escrito por esses Espíritos, nessas instruções, a grande relação que existe então entre a cólera e o orgulho. Estes textos foram ditados por 2 espíritos, um espírito protetor e outro espírito que assina como Hahnemann. E nós começaremos com o texto que foi ditado por um espírito protetor, onde ele nos fala o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então?
entregai-vos à cólera. Então, nesse primeiro parágrafo, ele nos mostra a clara relação que existe entre a presença da cólera e do orgulho. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre, se não todas as vezes, deparareis com o orgulho ferido. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Então, o convite do Espírito é para que nós pesquisemos esses momentos em que nós nos assemelhamos ao bruto, porque nós perdemos o sangue frio, porque nós perdemos a nossa razão. Se nós pesquisarmos de maneira honesta as nossas crises de cólera, se nós analisarmos essas crises, nós constataremos que lá no fundo, o que fez com que detonasse aquela cólera foi o nosso orgulho ferido. Ele nos fala desses momentos em que nós quebramos os objetos inanimados, porque eles não nos obedecem. Que nós chutamos as portas, batemos, quebramos os objetos, porque eles não nos obedecem. Mas eles não irão nos obedecer mesmo, porque são simplesmente objetos inanimados. E aqui já é possível nós constatarmos de antemão os graves prejuízos que a cólera, e por que não dizer o orgulho, trazem para a nossa saúde. Nós iremos aqui nos utilizar da obra Revelações da Luz. Esta obra foi ditada pelo Espírito Camilo e psicografada por José Raul Teixeira. E no capítulo 13 ele trata do assunto da cólera. E para nos dar uma ideia, uma dimensão mais acertada dos graves prejuízos que a cólera traz para a nossa saúde, o benfeitor faz uma analogia da cólera, daquela crise da cólera, com a erupção de um vulcão. Então ele inicia o texto nos seguintes termos: erupção aturdente, que a semelhança de lavas vulcânicas procede do teu âmago, a cólera converte-se em substância fatal. Aos poucos, se não te reeducas, essas lavas, em se derramando de ti sobre ti mesmo, conseguem pouco a pouco corroer a tua expressão de equilíbrio em processo de construção vagarosa em tua alma. Cada vez que te encolerizas, ao te recompores, já não te assentarás psiquicamente onde estavas antes da alucinação. Ao te acalmares, estarás mais desgastado e aos poucos, de crise em crise, perturbar-te-ás de morte. Um infarto, um acidente vascular, uma apoplexia, muitas vezes tem raízes nos acessos coléricos que não corrigistes a tempo. Então ele vai fazendo analogia com a erupção de um vulcão e nos falando dos graves problemas e prejuízos que a cólera nos traz. De crise em crise, ela vai corroendo a nossa expressão de equilíbrio, a nossa expressão de saúde. A cada crise nós já temos dificuldades em nos recompor, já não conseguimos, como ele fala aqui, nos assentarmos psiquicamente onde estávamos antes da crise.
Então, de crise em crise, nós vamos corroendo essa expressão de equilíbrio, essa expressão de saúde. E aí vem a advertência e o convite do Espírito: detente para meditar, porque te estarás matando, engendrando suicídio infeliz, por desfalcar as tuas energias vitais, deixando-te espiritualmente depauperado, espiritualmente enfraquecido, esgotado. Então, se nós não pararmos para meditar, para refletir, para nos reeducarmos, de crise em crise, nós vamos abreviando a nossa existência no corpo físico, porque nós vamos esgotando as nossas energias vitais, cometendo um suicídio indireto por nós abreviarmos a nossa existência aqui no corpo físico. Então, muitos dos infartos, dos AVCs, dessas apoplexias, elas têm origem nessas crises de cólera que nós não conseguimos trabalhar durante a nossa existência. E a partir daí, José Raul Teixeira, o Espírito Camilo, ele nos faz alguns questionamentos, nos coloca algumas situações para nós fazermos uma análise individual, uma análise de nós mesmos, a fim de verificar se nós nos enquadramos nessas situações e concluirmos então que a cólera, ou seja, que o orgulho, ele ainda está presente muito forte nos nossos corações. São 6 situações que ele coloca para nós fazermos essa análise de nós mesmos. Eu, de antemão, confesso que eu me enquadrei em todas as 6. Então, na primeira situação, ele nos propõe assim: encolerizas-te, por certo, ao veres-te contestado por alguém que supões te seja inferior. Quem é essa pessoa para opor-se a mim? Encolerizas-te, possivelmente, quando atalhado por alguém que sabes te seja superior em qualquer ângulo dos caminhos. Por que essa pessoa destrata-me ou me desmerece desse modo? Encolerizas-te quando não consegues alcançar os objetivos que traçaste, positivos ou negativos. Por que tudo sai errado comigo? Encolerizas-te se a condução que esperas não vem, ou vem com a lotação completa e não para levar-te. Ora, estou há tanto tempo esperando e ela passa direto? Encolerizas-te ante a administração mal desenvolvida, perante a política que não te atende, diante de pessoas que não te aceitam. Encolerizas-te pelo tempo ruim no fim de semana, pela visita indesejada que te impede fazer outro programa, pelo balconista desatento que te atende mal. E nós poderíamos enumerar tantas outras situações, o exemplo do trânsito, quando alguém está se conduzindo de maneira lenta, ou outro que nos fecha no trânsito, e tantas coisas acontecem no trânsito, e questão de segundos e de minutos a pessoa tira a vida do outro, porque perde a razão, o sangue frio e se assemelha ao bruto. Então são situações para que nós meditemos. E daí conclui o Espírito Camilo: doença sois, porque é uma doença da alma em função do orgulho. Morbo desagregador, a cólera se nutre na vala fétida do orgulho, fazendo-te admitir que és, ou que deve ser alguém intocável, embora saibas, estar num orbe de provações e expiações, desde as mais simples às mais inabordáveis por sua gravidade. O que fazer então? Nessa primeira parte nós vimos todas as colocações e argumentações de Allan Kardec, dos espíritos acerca da cólera e dessa relação que existe da cólera com o orgulho. Mas os benfeitores nos trazem orientações sobre a maneira que nós devemos lidar com isso.
Antes de mais nada, é importante nós fazermos aqui um raciocínio que também está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no texto da cólera, mas agora ditado pelo Espírito Hahnemann. Ele nos diz o seguinte, que nós primeiro precisamos lembrar que nós somos espíritos imortais e que todas as virtudes, bem como todos os vícios, são do espírito e não do corpo. Porque alguns têm a ideia equivocada de que não é possível nós nos melhorarmos. Eu nasci assim, sou assim, meu temperamento é desta maneira, meu organismo é assim, meu avô e meu pai eram desta maneira, eu sou assim, não tem como eu mudar. Então ele nos chama à razão, nos traz um raciocínio interessante, nos dizendo que, segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir os defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Porque ninguém disse que seria fácil nós lutarmos contra os nossos vícios. É um processo de renovação, de reeducação, que exige muito esforço e que exige vontade. E talvez nós, diante desta proposta, por nos comprazermos ainda desses vícios, dessas imperfeições, desses defeitos, que exigiriam de nós vontade e disciplina, então muitas vezes nós falseamos os nossos raciocínios, criamos sofismas para justificar a nossa falta de vontade nesse sentido. É assim que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu organismo. No entanto, a causa da cólera está no espírito e não no corpo. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Um espírito pacífico, ainda que num corpo bilhoso, será sempre um espírito pacífico. E um espírito violento, mesmo num corpo linfático, num corpo fraquinho, ele sempre será um espírito violento. Apenas a violência, ela tomará um outro caráter, mas sempre será um espírito violento. Então a brandura ou a violência são aquisições da alma, são virtudes ou defeitos do espírito. Partindo então desta realidade, desta premissa, desta verdade, vamos às orientações dos espíritos acerca de como nós devemos fazer para lutar contra a cólera. Primeiramente, o espírito Camilo nos fala: renova-te. Então é um processo de renovação. Faze esforço por te reeducares. É um processo de reeducação. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, reeducação significa nós nos desfazermos de hábitos nocivos e construirmos novos hábitos, hábitos saudáveis. Então, é um processo de reeducação. Somente o tempo nobremente aproveitado conseguirá conferir-te galardão de emancipação espiritual com o exercício da calma, da indulgência, do perdão, a fim de que sejas feliz. Então, somente o tempo nobremente aproveitado. É um processo que leva tempo, mas nós temos que aproveitar esse tempo fazendo os exercícios diários, no cotidiano, na nossa vida de relação com a família, no trabalho, na via pública, na casa espírita, onde estivermos, aproveitarmos o tempo, as oportunidades e fazermos esse exercício da calma, da indulgência e do perdão, para conosco e para com aqueles
que estejam à nossa volta. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro O Amor como Solução, quando trata da cólera perversa, também nos dá algumas orientações, sobretudo naqueles momentos em que nós estamos na condição do agredido. Não que não haja um motivo. Nós muitas vezes nos perguntamos, por que eu estou sendo agredido? Não tenho culpa, não há um motivo para isso. Mas os Espíritos nos dizem que as causas ou estão nessa vida ou nas vidas anteriores. Mas quando nós estivermos nessa posição, entre aspas, do agredido, ela nos dá algumas orientações de como nós devemos nos conduzir. Ela diz assim: compadecer-se do outro, aquele que gera a situação provocadora. Considerar que o agressor está doente. Orar em favor das nossas resistências e também em favor do agressor. Acreditar que tudo o que ocorre é útil para o nosso desenvolvimento moral. Pensar em Jesus, acusado injustamente, permanecendo tranquilo e silencioso, embora sendo o Senhor de todos nós. Lentamente, mantendo-se esse processo simples, instala-se o hábito do silêncio ante as ofensas e a coragem para os enfrentamentos sem a presença do desequilíbrio. O ser humano é fruto dos hábitos sociais a que se submete, iniciando a sua aquisição na educação doméstica, nos relacionamentos, na cultura, nos exercícios espirituais. Em breve, torna-se pessoa equilibrada e forjada no calor das experiências mediante as quais torna-se capaz de avançar sem detença no rumo da grande luz. E nós queremos terminar a nossa exposição com a pergunta e a resposta do livro O Consolador. Esse livro, melhor dizendo, foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E perguntaram ao benfeitor Emmanuel, na questão 254, que é a paciência e como adquiri-la. Nós entendemos que é pertinente essa pergunta e essa resposta nessa nossa luta contra a cólera e contra o nosso orgulho. Então nos responde assim Emmanuel: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Nós só conseguimos dar daquilo que nós possuímos. Para nós darmos paciência ao outro, nós temos que ter tido muita paciência conosco mesmo. Então, somente aquele que realizou muito amor em si mesmo para dá-lo a outrem em exemplificação. E continua: esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. Esse é um exercício muito importante para nós fazermos em todas as situações, nós sempre nos enxergarmos todos como irmãos, filhos de um único Pai e de um mesmo Pai, que é Deus. Ninguém melhor ou pior do que o outro. É claro que nessa grande caminhada da evolução, alguns estão sim uns passos à frente, em função dos esforços que já fizeram, do mérito, e alguns estão alguns passos atrás. Mas todos nós, perante Deus, somos iguais. Não há melhores nem piores, e todos somos irmãos. Então nós buscarmos nos enxergar como irmãos, isso é um exercício para nós combatermos o nosso orgulho, que é a grande causa
da cólera. E a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido, porque a certeza da imortalidade da alma, esta visão imortalista, essa visão reencarnacionista, quando nós enxergamos a vida e refletimos sobre esses princípios, sob esse ângulo, sob essa perspectiva, a doutrina espírita ela desfere um golpe muito grande contra o nosso egoísmo e contra o nosso orgulho, porque somos todos nós espíritos imortais, filhos de Deus, e aqui estamos em posições sociais diferentes, em cores diferentes, em situações diferentes, com o objetivo de passar por experiências necessárias ao nosso progresso e à nossa evolução. Mas é algo transitório, é algo temporário. Ora nós viemos aqui passando pela prova da miséria, ora nós viemos aqui passando pela prova da riqueza, ora nós viemos na condição do chefe, daquele que comanda, ora nós viemos na condição do funcionário, do colaborador, ora encarnamos como mulheres, ora encarnamos como homens, ora encarnamos nessa cor, ora encarnamos naquela cor. Então onde somos melhores ou piores que os outros? Então a doutrina espírita, o espiritismo bem compreendido, nos faz ver as coisas tão do alto que esse sentimento de personalidade, ele vai sendo pouco a pouco destruído. Desfere um golpe muito grande contra o nosso orgulho e contra o nosso egoísmo. E continua o Espírito Emmanuel: é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Então é com a iluminação espiritual do nosso íntimo, é um trabalho individual de cada um. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça mistério educar a vontade. Aqui nós temos que prestar muita atenção com relação à vontade. Temos que educar a nossa vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então, agora esclarecidos de que a nossa infelicidade provém das nossas imperfeições, é o momento de nós termos a vontade, a firme vontade, elevarmos o nosso padrão de vontade para lutarmos contra essas imperfeições que possivelmente em outras vidas nós abandonamos esses esforços próprios, ficamos indiferentes a tudo isso e por isso ainda estamos na condição em que nos encontramos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Falamos da vontade, e aqui temos um outro item importante, a disciplina. Então temos que estabelecer disciplinas para uso próprio, porque essa luta, este bom combate, é de nós conosco mesmo, onde nós deveremos dominar as correntes da nossa vida, que vem do nosso mundo interior, conter os nossos impulsos. Isso exige disciplina. E aí o benfeitor Emmanuel conclui então a sua resposta dizendo assim: o adágio popular, o ditado popular, considera que, abre aspas, o hábito faz a segunda natureza, fecha aspas. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina vem antes da espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Temos que elevar o padrão de vontade e estabelecer disciplinas para uso próprio,
a fim de nós conseguirmos ter êxito nesse processo de renovação e de reeducação do espírito imortal. Muito obrigado.